Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre quando começa a correr a prescrição. Nós já estudamos na última aula que a prescrição ocorre quando uma pessoa que teve um direito violado deixa transcorrer o tempo previsto na lei para ajuizar uma ação para fazer valer esse seu direito. Mas a nossa pergunta de hoje é: mas quando começa a correr a prescrição? O artigo 189 traz a resposta para essa pergunta quando diz: violado direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. O artigo 189 deixa bem claro que a prescrição começa a correr quando nasce a pretensão, ou seja, após violado o direito. Então, após violado o direito, a pessoa adquire uma pretensão que pode ser exercida em juízo por meio de uma ação judicial. No momento em que nasce a pretensão, ou seja, quando o direito é violado, começa a correr a prescrição. Então, repetindo, violado o direito, nasce a pretensão e ali começa a correr a prescrição. Então, vamos ver um exemplo. Pedro deveria pagar para João um valor de R$10.000 na data de 2 de maio de 2017, referente ao aluguel de uma casa de veraneio. Na data de 2 de maio, Pedro não pagou o valor devido. O direito de João foi violado quando? Na data de 2 de maio de 2017. Então, na data de 3 de maio de 2017, nasceu a pretensão de João de cobrar o valor em juízo. E na data de 3 de maio de 2017, começou a correr a prescrição, que foi quando nasceu a pretensão. Então, já sabemos que a prescrição começa a correr após a violação do direito, com o nascimento da pretensão. Agora, devemos perguntar: quando irá se consumar a prescrição? O artigo 189 diz que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem o artigo 205 e 206 do Código Civil. Então, o nosso desenho deixa bem claro: violado o direito, nasce a pretensão e começa a correr a prescrição. Mas quando se consuma a prescrição? Se consuma nos prazos do artigo 205 e 206 do Código Civil. Devemos deixar bem claro que no Código Civil os prazos de prescrição estão descritos no artigo 205 e 206, mas também podem ter outros prazos de prescrição em leis específicas. Então, voltando ao nosso desenho, assim que violado o direito, nasce a pretensão e começa a correr a prescrição. Enquanto está correndo a prescrição, a pessoa pode exercer o seu direito, ou seja, exercer a sua pretensão. Mas assim que a prescrição se consumar, vai extinguir a pretensão. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Na data de 2 de maio, Pedro não pagou aluguel para João. Na data de 3 de maio, nasceu a pretensão de João de cobrar o aluguel em juízo. Agora ele já pode ajuizar uma ação para cobrar o aluguel. Na data de 3 de maio também começou a correr a prescrição, caso João não ajuize a ação. E o artigo 206 do Código Civil diz que o João tem 3 anos para cobrar um aluguel, porque senão vai prescrever a sua pretensão. Então, em 3 de maio de 2020, esgota o prazo de João para exercer a sua pretensão. Se ele não exercer nesse prazo, no dia 4 de maio de 2020, a sua pretensão estará extinta. Então, como podemos ver no nosso esquema, no dia 2 de maio foi violado o direito de João. No dia 3 de maio nasceu a pretensão de João de cobrar o aluguel em juízo. Se João não cobrar o aluguel no prazo de 3 anos, o que irá acontecer? Irá se consumar a prescrição e irá extinguir a pretensão de João. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Violado o direito, nasce para o titular, ou seja, nasce para a pessoa a pretensão e começa a correr a prescrição. A pretensão deve ser exercida nos prazos previstos no artigo 205 e 206 do Código Civil ou em outro prazo definido em lei específica. E se o titular do direito violado não exercer a pretensão nos prazos previstos no artigo 205 e 206, ocorrerá a prescrição e a pretensão será extinta. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já no nosso canal.